Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Primeiramente, agradecer aos irmãos pela paciência, pela compreensão desse tempo que eu pedi, né? Mesmo não sabendo o que estava em meu coração, os irmãos manifestaram corações, né, nesse tempo. Então, louvado seja o Senhor por isso. Obrigado também por toda a manifestação, né? Percebi também um desejo de alguns irmãos em retornar ao estudo de Jó. De fato é um estudo que tem nos edificado muito, assim como todos os outros, né? Então que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Louvado seja o Senhor pela palavra que nós recebemos nesses dias. Não desprezemos a palavra do Senhor, não consideremos ela comum. Então também tenhamos em nosso coração toda a linha que o Senhor tem construído conosco como igreja, não percamos isso, né? As exortações que temos recebido, e nós vamos ver que a exortação ela tem um objetivo nas nossas vidas, ela tem uma motivação no coração do Senhor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que possamos seguir. Para essa noite, entendi do Senhor, estive em oração incessante com respeito a isso, e entendi do Senhor em parar novamente. Parar em quê? O Senhor depositou um texto inicial que nós vamos estar vendo com cuidado, e depois, irmãos, vou trazer à memória dos irmãos os pontos que citei do capítulo 38 de Jó, e nós iremos para 1 Coríntios capítulo 10, porque os irmãos lembram que lá eu citei alguns pontos que fizeram com que aquela geração do deserto não agradasse o Senhor. Mas eu apenas citei o texto correspondente no Antigo Testamento. Os irmãos se recordam disso? Então hoje, e o Senhor falou isso muito claro ao meu coração, nós vamos estar vendo texto por texto juntos. Não necessariamente tudo hoje, até onde o Senhor nos permitir, mas entendi do Senhor que é muito importante que nós juntos possamos ver aqueles textos, colher, sublinhar algumas coisas que o Senhor mesmo desejar para nós no momento. Então que os irmãos possam ter paciência com respeito a isso, ao mesmo tempo que é um parar, mas é um parar de avanço, porque às vezes é necessário parar mesmo, né? O Senhor tem nos falado enfaticamente algumas coisas nos últimos dias, e nós não podemos passar apressadamente por isso. Então o meu coração ele pesou num bom sentido, né? Pesou ao ter apenas citado aqueles textos e passado por eles apressadamente. Então o Senhor está me fazendo retornar junto com os irmãos para que nós possamos ler texto por texto depois. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e assim nós seguimos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu falar. Obrigado já por este momento de abertura que nós tivemos, que testifica a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. Obrigado pelo louvor também, Senhor, que foi cantado, que também colabora com a mensagem desta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos falado nesses últimos dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos corrige. Porque se nós somos corrigidos por Ti, isso significa de que nós somos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Nós nos entregamos confiados em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo possa tomar a Tua palavra e falar a nós, Senhor. Nós carecemos de uma visitação diária, profunda do Senhor a nós. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor, e ministre pessoalmente a cada vida que aqui se encontra. Nós confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, inicialmente, irmãos, vamos abrir em Hebreus capítulo 12. E por favor, não perca esse falar de abertura que tivemos nessa noite, que os irmãos perceberão um encaixe com a mensagem. Então, Hebreus capítulo 12. É um texto bastante conhecido, mas ele faz-se necessário novamente, principalmente nessa etapa que estamos começando do capítulo 38 de Jó, né? Já começamos e que iremos continuar.
Carta aos Hebreus, então, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim: portanto, ligando ao contexto anterior, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas está descrito no capítulo 11. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, não imposta, irmãos, proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, veja novamente a mesma palavra, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou ignomínia. E como consequência de ter suportado essa cruz que lhe estava proposta, o que aconteceu? E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, deixe-me já sublinhar algo aqui. A única maneira de, em meio à nossa vida cristã, nós não desmaiarmos em nossa alma, não desanimarmos, é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que suportou a cruz que lhe estava proposta e está assentado. Por quê? Porque ele venceu, irmãos. Ele está assentado como vitorioso nos céus. É para lá que nós precisamos olhar. Se em meio à nossa carreira cristã, que é o tema de Hebreus, nós em algum momento nos determos conosco ou com outros, nós vamos desmaiar em nossa alma. A vida cristã deve ser uma vida que olha atentamente para aquele que está sentado no trono. É aí que começa. Então agora sim, por favor, não perca. Agora nós podemos ir para o verso 4, tendo como pano de fundo que lemos do verso 1 a 3. Amém, irmãos? Verso 4 diz assim, então: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos. Palavra, irmãos, que nós precisamos sublinhar, porque o Senhor tem nos mostrado nesses últimos dias que nós somos um povo esquecido, um povo que tem esquecido todo o trabalhar do Senhor até aqui conosco. Nós somos um povo de memória curta. Assim o Senhor falou com os cristãos hebreus e assim o Senhor está falando conosco. Estais esquecidos da exortação que diz a próxima expressão? Como a filhos. Sublinha, irmãos, porque essa é a ênfase que eu quero dar também nesse capítulo 12. Como a filhos. Essa exortação é para filhos. Discorre convosco. Qual é a exortação para nós que somos os seus filhos? Agora nós vamos para a exortação. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque às vezes nós somos reprovados pelo Senhor, não é mesmo, irmãos? Mas louvado seja o Senhor, por isso nós vamos ver por quê.
Então o texto continua: por que então nós não podemos menosprezar a correção do Senhor e nem desmaiar quando nós somos reprovados por Ele? O texto continua: porque o Senhor, Ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Irmãos, nós não podemos desprezar a correção que vem do Senhor e nem desmaiar quando por Ele somos reprovados, porque o Senhor, Ele nos corrige, nos educa, nos disciplina, porque Ele nos ama. Nós somos seus filhos preciosos. É por isso que Ele tem esse trabalhar educacional nas nossas vidas. Mas já aqui nós precisamos parar. Os irmãos estão vendo que nós vamos bem devagar, né? Observe que essa é uma citação de Provérbios capítulo 3. E lá Salomão coloca em outras palavras que vai completar o que o autor aos Hebreus tinha em mente quando citou esse verso. Então, deixe o texto de Hebreus aberto, que nós vamos retornar, e vamos a Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versos 11 e 12. Verso 11 diz assim, Provérbios então de Salomão, diz assim: filho meu, não rejeites. Lá em Hebreus está como? Desprezes. Está vendo como completa? Então nós podemos tanto desprezar como rejeitar a disciplina do Senhor. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades. Lá está como? Desmaieis, né? Da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor, Ele repreende a quem ama. Mas olha agora o pensamento acrescentado aqui pelo Espírito. Olha que lindo, irmãos, quando nós fazemos a junção dos textos. Olha essa expressão final do verso 12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Não é lindo, irmãos, essa figura? Por que, irmãos, que o Senhor nos repreende? Por que o Senhor nos corrige? Por que o Senhor nos educa? Porque Ele quer o seu bem para nós. Quando nós lemos esse verso, de maneira subconsciente vem bem-estar, porque às vezes nós achamos que nós sabemos o que é bem para nós, o que é bom para nós. Mas quando nós lemos Romanos capítulo 8, nós vamos entender, conforme já tinha trazido para os irmãos, que o bem para nós é o propósito de Deus para nós. Então todo o trabalho educacional, todo o trabalho corretivo do Senhor nas nossas vidas tem como propósito o seu bem nas nossas vidas. Como nós vamos traduzir isso no livro de Jó? Nós já somos filhos, mas o desejo do Senhor é que nós sejamos plenamente filhos. O desejo do Senhor é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Por isso que o Senhor trabalha nossas vidas, irmãos. Então agora sim podemos retornar a Hebreus 12. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, está colocando uma conclusão para nós, sois bastardos e não filhos. Portanto, irmãos, a correção, a disciplina mostra que nós somos filhos de Deus. O mundo não tem participação nesse trabalho educacional do Senhor. O Senhor corrige os seus filhos. Por favor, irmãos, a ênfase que eu quero dar aqui é essa. Todo o trabalho que o Senhor realiza nas nossas vidas, ele é feito sob essa base da filiação.
Quando nós chegamos no capítulo 38 de Jó, e nós vamos ver ali sérias advertências e exortações e confrontos, nós estamos vendo sobre esse terreno firme da filiação. Nós somos filhos, nós não somos descartáveis para o Senhor. É porque Ele nos ama que Ele usa da sua vara e do seu cajado nas nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque se nós, de alguma maneira, colocarmos o nosso foco na vara, nós vamos desanimar. O foco não deve ser a vara e nem mesmo o cajado. O foco deve ser o coração do Senhor. Quando nós vemos o coração do Senhor, aí nós podemos compreender os movimentos que o Senhor faz com sua vara e com o seu cajado. Conseguiram compreender? Porque quando nós olhamos para o coração do Senhor, nós vemos o coração de um pai tratando com um filho. E ele usa a sua vara e ele usa o seu cajado, porque ele ama o seu filho. É privilégio para nós, irmãos, quando recebemos uma palavra que aparentemente parece dura. É privilégio para nós quando muitas vezes o Senhor precisa colocar o dedo nas nossas feridas. Por quê, irmãos? Porque esses movimentos, eles são motivados pelo coração do Senhor. Não perca isso. Por que eu estou trazendo esse texto inicialmente? Vou lhes dizer uma coisa, irmãos. Todos nós, quando entrarmos em 1 Coríntios capítulo 10, nós seremos muito confrontados pelo Senhor. Mas primeiro eu preciso colocar essa base, para que eu possa abordar 1 Coríntios 10. Então já aqui peço aos irmãos, e depois se forem reouvir o áudio, guardem essa palavra no coração. Porque talvez aquele que ministra, ele pode se esquecer desses detalhes, querendo construir um quadro. Então guarde isso. Todo o confronto que vemos sob a base de que somos filhos de Deus. João, você me permite? Claro. No Velho Testamento há um verso, claro, que fala diretamente o que o João fala, e é um verso que considera o que deve ser um profeta de Deus, aquele que fala de Deus, aquele que vive para Deus. E é só para ratificar isso aí. Samuel, que é um dos profetas que se mais destacou nesse momento, ele vai dizer assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, falando de Samuel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Esse era Samuel. Amém. Louvado seja o Senhor. Fica registrado então o texto de Samuel. Samuel capítulo 2, verso 35. É 1 Samuel? 1 Samuel 2,35. Só para registrar no áudio também. Por que, irmãos? Qual foi o erro de Jó? Aplicando nisso que estamos querendo trazer. O foco de Jó, claro que na sua luz e dos seus amigos, estava na vara. Não estava no coração do Senhor. E quantas vezes nós, em nossa carreira cristã, focamos na vara ou no cajado? Se estamos sendo consolados, estamos felizes. Se estamos sendo disciplinados pelo Senhor, nós desmaiamos, desfalecemos, nos entristecemos. E não percebemos que tanto a vara quanto o cajado procedem do coração do Senhor. Então vamos continuar a leitura do texto. Verso 9 de Hebreus capítulo 12. Agora o autor, pelo Espírito, ele vai fazer uma comparação, na verdade um contraponto, entre os pais naturais e o nosso pai espiritual. E observe que lindo. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Irmãos, quando o Senhor começa a nos corrigir, sabe qual é a atitude que deveria haver nos nossos corações? Uma única palavra: submissão. Que palavra dentro de um contexto maior do que o Senhor tem nos falado nesses últimos dias aqui, localmente.
Quando o Senhor começa a nos corrigir, uma atitude é necessária: submissão. E aí os irmãos apliquem dentro disso que temos ouvido. Verso 10: pois eles, ou seja, os nossos pais segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, que contraste, nos disciplina para aproveitamento. Essa palavra aproveitamento, eu gostaria de deixar duas expressões aqui para explicá-la, para os irmãos considerarem diante do Senhor. Nós estamos então em Hebreus 12, verso 10, e estou destacando então a palavra aproveitamento. Eu gostaria de deixar duas expressões aqui, considerações a respeito dessa palavra, para que os irmãos possam levar em oração. A primeira é que Deus nos disciplina para aprovação. Que palavra maravilhosa, irmãos. É um dos sentidos dessa palavra aproveitamento. Porque sabe por que ela é tão maravilhosa, irmãos? Porque quando o Senhor começa esse trabalho transformador nas nossas vidas, às vezes pode passar pelo nosso coração de que o Senhor nos disciplina, talvez tendo em vista nos reprovar. Sabe, um sentimento negativo? Mas não é esse o sentimento do coração do Senhor. Não é esse o pulsar do seu coração. Quando o Senhor começa a corrigir-nos, Ele deseja nos aprovar. A nota é positiva e não negativa. Conseguiram compreender? Quando o Senhor trabalha nossas vidas, Ele deseja nos aprovar e não nos reprovar, irmãos. E o segundo sentido dessa mesma palavra aproveitamento é que Deus nos disciplina para o nosso benefício. Traz a mesma ideia positiva, Então, o primeiro sentimento, a primeira expressão dessa palavra seria aprovação, e a segunda para o nosso benefício. Mas aí, novamente, quando nós pensamos assim, graças a Deus, meu benefício, meu bem-estar, tudo meu. Mas espera aí, o verso não acabou. Agora nós veremos, de acordo com o verso, o que seria essa aprovação e o que seria esse benefício nosso. Vamos ver de acordo com o verso. Verso 10: a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que expressão maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Preste atenção nisso que vou lhe dizer. Na nossa carreira cristã, porque é disso que trata o tema de Hebreus, nós tendemos a projetar as coisas para o futuro, apenas para o futuro, e nos esquecemos de que Deus está fazendo algo hoje. O que seria, irmãos, sermos participantes da sua santidade? Irmãos, esse processo de santificação já é a glorificação em andamento nas nossas vidas. Então não é algo só que aponta para o futuro, é algo que o Senhor está fazendo hoje. E o que é santificação? É nos tornarmos melhores, mais bonzinhos, com certas características? Não, irmãos. O processo de santificação é justamente a formação do caráter de Cristo em nós. Isso é santificação. A santificação é esse trabalho que nós estamos vendo na vida de Jó, de alguém que já é filho, agora sendo colocado em uma posição de maturidade espiritual. Isto é santificação. Gravem isso. Santificação é a glorificação em andamento. Louvado seja o Senhor. Nós já estamos caminhando para aquilo que nós já somos e seremos em Cristo. Isso é um fato. Irmãos, deixe-me abrir um parênteses aqui, por favor, que penso ser importante, o Espírito me traz aqui agora. Quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos diferenciar fato e experiência. Isso é muito, muito importante. Por quê?
Porque quando nós olhamos para o fato nas Escrituras, nós já somos tudo em Cristo. E Ele já fez tudo. E nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Isso é um fato, isso não vai mudar. Ele nos perdoou, Ele nos colocou nele. Nele nós já somos maduros. Nele a igreja já está sem mácula, sem mancha, sem ruga. Isso já aconteceu, irmãos. Porque o Senhor está acima e além do tempo. Ele não está limitado ao tempo que nós seguimos. Compreende? Isso é fato nas Escrituras. Por isso que quando nós olhamos Efésios, é como se nós estivéssemos em voos altos, porque é lá mesmo que nós estamos. E estando lá, agora a experiência está acontecendo. Mas o fato assegura a experiência. Conseguiram compreender? Nós já somos, irmãos. E agora o Senhor está nos conduzindo para aquilo que nós já somos nele. Isso é fato e isso é experiência nas Escrituras. Porque muitas vezes nós confundimos isso. E temos dificuldade, lutamos, carregamos, como diz o autor aos Hebreus aqui no início do capítulo 2, ele diferencia peso e pecado. Nós carregamos tanto peso, tanta culpa, tanta dificuldade, tantas incertezas. Mas, irmãos, objetivamente falando, tudo já aconteceu em Cristo. Quando nós olhamos para o trabalho do Senhor na vida de Jó, nós vemos o trabalho do Senhor olhando para a perspectiva celestial de que já foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda isso no seu coração. Fato e experiência. E o que nos une, deixe-me acrescentar algo mais. O que nos une ao fato, o que une, o que fecha a lacuna entre o fato e a experiência? A fé. Experiência, fé e fato. Ou fato, fé e experiência, que deve começar do fato, né? Fato, fé e experiência. Nós já somos, então a fé nos une, irmãos, aquilo que nós já somos. Então nossa carreira ela é leve, louvado seja, mesmo que nós somos corrigidos pelo Senhor, que aí nós olhamos para o seu coração. Aí você pode perguntar assim, por que eu tenho que passar por experiência? Por que eu me converto e eu já me subo para cima e fico com o Senhor? Porque se você for fiel na experiência, Ele ainda vai te dar a recompensa. Que aliás é outra ênfase de Hebreus, né? Que é o que nós estamos tratando. Então, é isso que é a experiência. Para você ainda ter um presente. Sem a experiência, eu estou na cruz. Ele não teve experiência. Ele não pôde entrar no reino, ele foi no paraíso. Porque ele não teve experiência. Nem boa nem ruim. Nós estamos tendo o privilégio de ter experiência. Se formos fiéis, vamos ter presente. Se não formos, estamos nas mãos do Senhor. Os irmãos se recordam dessa cena da crucificação? Os ladrões ao lado do Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu, né, e creu naquela última hora. Que segurança sou de Jesus. E já desfruta. A nossa vida cristã deve ser uma vida de desfrute, irmãos. Teremos confrontos? Teremos. O Senhor vai nos tratar? Nos tratará. Mas aquilo que é fato não mudará. Não mudará. Eu acredito que por isso a vida cristã é normal, né, João? Porque a gente pode viver o céu na terra. Só que a gente não, a nossa mente conjectura para um futuro, a eternidade será o futuro. Não, a eternidade é hoje, né? O que vivemos. É verdade. Irmãos, eu acho que nós não vamos chegar nem em Coríntios hoje, né? Mas sigamos. Preciso colocar mais algumas coisas. Recentemente nós tivemos, pela graça do Senhor, uma exposição sobre Efésios 1, trazido pelo irmão Eliezer. Os irmãos se recordam disso. Aqueles vários pontos que foram colocados. Irmãos, Efésios nos fala da glória da igreja. E aonde começa a história da igreja? Começa na nossa experiência aqui, nas nossas dificuldades, nossos confrontos? Não. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
É aí que começa a nossa vida de igreja. Não começa na nossa experiência. A experiência vem lá para o capítulo 3, 4, né, irmãos? Mas primeiro, não pode ser invertido. Primeiro, nós precisamos nos ver lá, como aquele povo que está assentado com Cristo nos lugares celestiais, que já foi abençoado, que já foi eleito nele, antes da fundação do mundo. Irmãos, ore sobre isso. Peça ao Senhor que ganhe cada vez mais o seu coração e o meu coração com isso. Irmãos, quando nós entendemos isso, circunstâncias não são nada. Sejam boas ou ruins, circunstâncias não são nada, porque nós nos vemos lá. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. Nosso destino é certo. Que o Senhor fale ao seu coração. Circunstâncias são oportunidades de ganharmos presente. Amém. Vamos continuar a leitura do texto juntos? Verso 11. Agora o que o autor vai fazer? O autor vai pegar e aproximar para nós da nossa experiência. Porque isso que está descrito no verso 11 acontece conosco, irmãos. E olha como o autor coloca. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Não é verdade para todos nós, irmãos, quando estamos sendo disciplinados pelo Senhor? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aleluia. Verso 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que palavra essa última, irmãos, que fecha essa sessão. Curado. Quando o Senhor começa a tratar nossas vidas, o que Ele visa, irmãos? Ele visa nos curar. Não colocar o dedo em nossa ferida e como que ficar rindo do nosso sofrimento. Ele nos corrige, nos educa para nos curar. Quando nós estudarmos 1 Coríntios capítulo 10, todos aqueles confrontos que serão fortes, já disse aos irmãos que serão fortes, visa nos curar. Visa curar os seus filhos. É isso que o Senhor tem no seu coração. Agora vamos para Jó capítulo 38. Eu ainda tenho um créditozinho com os irmãos, né? Vamos para Jó 38. Então, trago no coração o que foi colocado primeiro, certo? A partir daí, nós podemos entrar em Jó 38. Então eu vou ler dos versos 1 a 11, discorridamente, depois irei citar apenas os pontos que vimos até agora, e se permitir, eu gostaria de entrar apenas em um ponto de 1 Coríntios, se o Senhor assim permitir. Vamos seguir para ver. Então, Jó 38, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus planos ou desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas?
quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então nós fomos, irmãos, no último momento, até esse versículo 11, e obviamente nós fizemos isso de maneira mais pausada, apenas li agora, porque o meu desejo é apenas trazer à memória dos irmãos, então, os 3 pontos que citei até agora. Os irmãos podem retomar aí as anotações que verão que o que eu vou citar já foi passado. Então, eu fiz a seguinte divisão. Dos versos 1 a 3, eu disse para os irmãos que Deus está desafiando a Jó. Lembre-se, Deus está desafiando o seu filho Jó, né? Por quê? Porque Jó, ele desafiou a Deus até agora. Jó, ele chega nesse momento grande demais ainda. E então o Senhor não aparece respondendo os questionamentos, as dúvidas, os desafios que Jó fez. O Senhor aparece e ele lhe faz perguntas. E então isso introduz o segundo ponto que eu citei para os irmãos, de que vai do versos 4 a 7, de que Deus coloca Jó no lugar de criatura. Irmãos, por quê? Porque nós estamos falando, por favor, não perca isso, nós estamos falando de um filho soberbo, de um filho que se acha grande demais, que vê muitos méritos em si mesmo, está carregado com muitas coisas em suas mãos. É esse filho que chega diante. Então o Senhor precisa reduzir, trabalhar a cruz, crucificar o eu, esse eu grande, inflado, soberbo. Então o Senhor coloca Jó no devido lugar, como que dizendo: Jó, não é você que faz as perguntas, sou eu que faço as perguntas. Isso significa colocar no lugar de criatura. E o terceiro ponto, então, que nos introduzirá a 1 Coríntios 10, é que nós vemos uma figura natural, né? De que Deus domou o caos e impôs limites, e nós vimos então de que o que estava acontecendo a Jó tinha limites traçados pelas mãos do Senhor. E que grande conforto tem isso para nós, porque o Senhor não permite que nós sejamos tentados além. Tudo que acontece nas nossas vidas tem limites traçados pela mão do nosso Pai Celestial. O nosso Pai, Ele impõe limites em todas as circunstâncias que acontecem com seus filhos. É disso que estamos falando, é isso que vimos em Hebreus capítulo 12. Então agora sim, irmãos, e nós veremos apenas um iniciozinho. Gostaria que os irmãos fossem comigo a 1 Coríntios capítulo 10. Até porque um ponto desse, irmãos, já será motivo de nós considerarmos diante do Senhor, né? E quem sabe no domingo partilharmos algo do que vivemos hoje, né? E também do nosso confronto trazido mediante a palavra. Porque aqui nós não tratamos de confrontos diretos, irmãos. Não é eu apontando para vocês e nem qualquer outro que vem aqui. É a palavra nos confrontando. Se fosse uma fala do irmão João ou do irmão Eliezer, os irmãos poderiam questionar. Mas nós estamos falando da palavra nos confrontando. E isso não exclui ninguém. É todos nós sendo confrontados pelo Senhor. Então, gostaria de ler a partir do verso 1. 1 Coríntios 10, verso 1. O Senhor tem nos falado muito, né, em 1 Coríntios, né? Então diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Não há diferença, né? E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Até aqui, como vimos, não há diferença no povo. Todos tiveram as mesmas experiências. Por isso que nós temos essa ênfase do Espírito falando todos, todos, todos. Não há diferença até aqui. Mas agora, o Espírito, pelo apóstolo Paulo,
ele vai fazer diferença entre o povo, porque vai tocar a nossa responsabilidade pessoal diante do Senhor. Então o verso 5 diz assim, esse entretanto aí, né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos. Essa palavra exemplos, ela também pode significar tipos, né? É um tipo para nós, aponta para aquilo que a sombra nos mostrou e agora o Espírito está lançando luz, né? Explicando aquilo que aconteceu no deserto com aquele povo, mas agora aplicando a nós, né? Se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então nós temos aí o primeiro ponto que citei para os irmãos. Por que Deus não se agradou da geração que morreu no deserto, que ficou prostrada no deserto? Primeiro ponto, porque eles cobiçaram. Nós vamos ver agora juntos, aqui está ligado essa cobiça. O que Paulo, pelo Espírito, tinha em mente, tinha no seu coração, quando ele escreveu isso aos Coríntios? Qual é o contexto que o Espírito dá a nós, para que nós possamos extrair lições espirituais aqui juntos, irmãos? Por isso que o Senhor tem me falado para parar. Então, o primeiro ponto, os irmãos têm isso registrado, eu citei os irmãos? Então, agora nós vamos fazer a leitura junto. Então, nós vamos ao texto do Antigo Testamento, em Números, capítulo 11. Um contexto muito sério, irmãos. Números, capítulo 11. Muitas dessas passagens nós estivemos estudando juntos como igreja, quando estudamos as jornadas, né? Estamos estudando as jornadas, né? Números, capítulo 11, vamos ler desde o verso 4. Então, qual que é o primeiro pecado que nós colocamos lá em 1 Coríntios 10? Cobiça. E lembre-se que nós citamos apenas cobiça, como que vagamente. Então agora nós vamos ver, essa cobiça está ligada a quê? O que Paulo tinha no coração quando escreveu isso aos Coríntios? E como que nós seremos confrontados pelo Espírito, então, ao ver Números? Então vamos ler desde o verso 4. Diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande, qual é a palavra que aparece aí? Desejo. Essa é a palavra que Paulo tinha no coração quando escreveu cobiça, lá em 1 Coríntios capítulo 10. Cobiça é desejo. Desejo. Eles tiveram um grande desejo pelo quê? Das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Irmãos, nós sabemos que o Egito é uma figura clara nas Escrituras do mundo. E o que está acontecendo aqui então, irmãos? Qual é a cobiça que Paulo está relatando em 1 Coríntios capítulo 10? Um desejo, uma cobiça pelas coisas do mundo. Quão sério é esse contexto, né, irmãos? O Senhor os havia tirado do mundo, e isso aconteceu conosco na nossa história pessoal. Cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, foi tirado do mundo. Mas então, irmãos, em algum determinado momento, nós podemos estar sentindo saudades, desejos pelas coisas do mundo. E observe, irmãos, nesse verso 10, no verso 6, perdão, que eu li, que já começa a mostrar-se pelo povo um desprezo pelo maná. Porém, verso 6, seca-se a nossa alma
e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Percebe, irmãos, ao ler uma certa ênfase dada pelo Espírito aqui registrado? Este maná que está aí, nós só temos isso agora. No Egito nós tínhamos tanta coisa boa. Irmãos, está aqui uma pergunta sondadora para todos nós. Será que nós temos tido saudades do Egito? Será que nós temos tido saudade das coisas do mundo? Todas as atividades do mundo, as coisas que há no mundo? E de certa maneira podemos estar tendo em nossos corações um certo desprezo pelo maná que desce dos céus, da parte do Senhor. É sondador esse primeiro confronto para todos nós. Ou você pensa que você está livre disso? O mundo está aí como uma rede, irmãos. Quanto mais nós nos envolvemos, mais nos debatemos nele, mais preso nós ficamos. Um desejo pelas coisas do mundo. Então o verso continua a partir do verso 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolo amassados com azeite. Olha a ênfase que eu gostaria de dar nesse verso 9, irmãos. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Irmãos, vocês conseguem perceber o cuidado do Senhor com o maná? Puro, maravilhoso. Descia o orvalho para que o maná não tocasse na terra. Então o maná caía sobre o orvalho. Um cuidado do Senhor com o alimento que Ele dá para com o seu povo. Precisamos traduzir isso espiritualmente, irmãos. Será que o Senhor não tem feito isso conosco, irmãos? O Senhor tem cuidado com a sua palavra. O Senhor tem cuidado com o alimento que Ele dá para o seu povo. Ele coloca o orvalho, sobre o orvalho Ele desce a sua palavra. E o seu povo rejeita, despreza a sua palavra. Um maná delicado vindo dos céus. E filhos que não reconhecem o alimento que têm recebido do Senhor. Isso tem que confrontar o nosso coração, irmãos. Nesses 8 anos que temos tido estado aqui e anos anteriores que a nossa vida com o Senhor também começou, mas especialmente esses 8 anos. Irmãos, o maná tem descido sobre o orvalho para nos alimentar. Como está o seu e o meu coração hoje? Talvez tenhamos desprezado o maná. Agora nossa alma se secou e nós temos apenas esse maná aí que cai sobre o orvalho. Oh, irmãos, que não consideremos comum o maná cair sobre o orvalho. Que não consideremos comum nos reunirmos e termos uma Bíblia aberta sendo explicada para nós. Porque aqui nós estamos na sombra. E agora, em Números estamos na sombra. Agora estou traduzindo para os irmãos espiritualmente. Todas as vezes que juntos nos reunimos, abrimos as Escrituras, o mesmo maná cai sobre o orvalho para nos alimentar. E nós sabemos que o maná é um tipo de Cristo, aquele que é o pão vivo que desce dos céus, que nos alimenta, que nos sustenta. Louvado seja o Senhor. E eu queria deixar uma última nota dentro desse primeiro ponto para os irmãos considerarem, e então nós encerramos por hoje. Irmãos, quando os irmãos estudam o contexto, os irmãos vão ver que o povo pede carne 2 vezes. Os irmãos sabem disso, né? A primeira vez que o povo pede carne é em Êxodo capítulo 16. E o Senhor havia apenas os tirado do Egito. O Senhor apenas havia tirado eles disso que falamos então ser o mundo. E então o Senhor deu a eles carne, porque foi um pedido de infantilidade, foi um pedido de um início de caminhar com o Senhor.
Compreende? O povo ainda tinha certa luz, mas ainda não haviam avançado tanto com o Senhor. Êxodo capítulo 16. Mas agora, em Números capítulo 11, o povo pede carne de novo. Mas aqui, o povo não deveria mais pedir carne. O povo aqui não deveria mais ter prazer, desejo pelas coisas do mundo. E o que acontece? Agora nós precisamos ler a partir do verso 31 deste capítulo. Então, no primeiro, o Senhor dá a carne. Foi um pedido de infância do povo. O Senhor estava começando a caminhar com o povo e ensinando lições espirituais a ele. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos aqui há 8 anos. Não é tempo de pedir carne de novo. O tempo de pedir carne de novo já passou. O Senhor não nos trata mais como bebês. E digo isso baseado na carta aos Hebreus. Nós já somos uma assembleia que deve ser madura ou caminhar para a maturidade. Não é tempo mais de pedir carne. Não é tempo mais de olhar para o mundo e ter desejo pelas coisas do mundo. Porque, irmãos, agora nós vamos ler a partir do verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Olha esse verso 33, irmãos. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve, de novo a palavra aparece, o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hataavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Então observe, irmãos, que aqui novamente o Senhor dá carne ao povo, mas ele deu carne com juízo, porque o povo não era mais bebê espiritual. Já havia tido lições com o Senhor, já havia tido um caminhar com o Senhor, e agora não era mais tempo de pedir coisas do mundo. E nós, irmãos, como Assembleia do Senhor? E nós? Quanto mais luz temos, mais responsabilidade nós também temos. Sabe qual é o significado de Quibrote Hataavá, segundo alguns comentaristas? Então eu estou colocando esse parênteses, segundo alguns comentaristas, porque há algumas diferenças nas colocações. Mas, segundo alguns comentaristas, esse nome Quibrote Hataavá significa sepulturas de desejo desmedido. Olha que lindo, irmãos, o Espírito Santo deixar registrado. Irmãos, os nomes das Escrituras, eles são muito importantes. Podemos passar apressado. Vou citar para aqueles que desejam anotar. Então, segundo alguns comentaristas, Quibrote Hataavá significa sepulturas de desejo desmedido. Sepulturas de desejo desmedido. Então, irmãos, pode? Só um detalhe, irmãos, você está aí com Deus aberto, né? Então Deus vem com juízo sério, como João colocou. Aí no capítulo 12, olha a fala. Oi? Sepultura de desejos desmedidos. Verso 34, o significado do nome Quibrote Hataavá. Números 11, 34. Depois desse processo, né, que Moisés estava envolvido como líder, olha Miriam e Arão, que nós vamos falar no capítulo 12.
Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da sua mulher preta, escura, né? Com chifre. Ou seja, conseguiram entender? Não tinha o que falar de Arão, de Moisés. O que tinha a mulher dele? Ser negra? Pretexto. Então nós não podemos passar pela leitura da Bíblia assim despercebidos, né? Porque agora entra num capítulo de uma repreensão tão grande, porque esses dois se levantaram, certamente eles estavam magoados pela disciplina que receberam em cima, e quem sabe esses dois, Miriam e Arão, talvez até mais Miriam, que foram uma das incentivadoras para pedir carne. Então eu volto novamente ao ponto inicial. Percebe como a nossa experiência ela é tão volátil e não dá para se firmar nela? Precisamos ver o fato primeiro. Cadê isso, irmãos? Nós somos assim. Claro que toca a nossa responsabilidade. Nós não estamos negando isso. Então, irmãos, deixo registrado apenas esse primeiro ponto de 1 Coríntios 10. Sobre a base da filiação, todos nós sermos confrontados no que diz respeito aos nossos desejos pelas coisas do mundo. Será que nós temos tido desejos pelas coisas do mundo ainda? Será que nós já não deveríamos ter avançado? Que o Senhor nos ajude, irmãos. E termino com uma nota aqui que penso ser de ajuda para aqueles que têm enfrentado esses desafios com respeito ao mundo. A nossa luta não pode ser travada com o mundo pelas forças dos nossos próprios braços, porque nós vamos perder essa batalha. O mundo ele vai perdendo o seu brilho na medida que o nosso foco vai para Cristo. Quando nós vemos cada vez mais a beleza, as glórias, as riquezas de Cristo, mais o mundo vai perdendo o seu brilho. Os irmãos já ouviram aquela frase, né? De que o mundo é bom, mas o Senhor é incomparável. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos enfrentar o mundo. Quero parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, não vou mais... Irmãos, vida cristã não é assim. Vida cristã é contemple a Cristo. Cada vez mais traga o seu coração cativo para Ele. Irmãos, gaste tempo na palavra. Peça ao Senhor revelação, que Ele ganhe tuas afeições, que Ele ganhe todo o seu ser. E os irmãos vão ver que o mundo não vai ter atratividade nenhuma, porque o Senhor de fato é incomparável. Porque eu não poderia terminar com essa ênfase negativa de sermos confrontados sem darmos o remédio, né? O antídoto. Qual é o antídoto? Irmãos, vivermos uma vida de união com Cristo. Então que o Senhor fale a cada coração e que os irmãos possam ter recolhido impressões do Senhor, para no domingo, se assim o Senhor nos permitir, possamos ser mutuamente edificados. Amém? Vamos ter uma palavra de oração então, e assim terminamos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo texto que pudemos juntos estudarmos nessa noite, de Hebreus capítulo 12. Obrigado porque somos Teus filhos. Isso não vai mudar, Senhor. E o Senhor, quando trabalha nossas vidas, o Senhor visa o seu bem. O Senhor nos ama. Suas ações, Senhor, elas são movidas pelo Teu coração. E o Teu coração não muda, Senhor. Teu coração não muda. Obrigado porque quando o Senhor nos corrige, o Senhor visa a aprovação. O Senhor visa o nosso benefício. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio do Senhor nos conceder sermos participantes da Sua santidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo confronto, Senhor, tão necessário por conta de quem somos, Senhor. Pelo confronto no que diz respeito ao mundo, Senhor. Só o Senhor pode ver os nossos corações desimpedidamente. E o Senhor sabe quanto de desejo ainda há em nós pelas coisas do mundo. Talvez nós, Senhor, ainda hoje
estamos pedindo carne e desprezando o maná que desce do céu. Tem misericórdia de nós, Senhor. E pedimos encarecidamente ao Senhor de que o Senhor ganhe o nosso coração. Amém. Aumente nossa visão de quem Tu és. Ganhe o nosso ser por completo, Senhor. Não permita que o nosso coração se mantenha diante de Ti dividido, amando o mundo e dizendo que ama o Senhor. Mas, Senhor, capture-nos para Ti. Nós Te agradecemos por tudo. Complete, Senhor, esse falar no coração dos meus irmãos. Que cada um deles possa continuar sendo ministrado pessoalmente pelo Senhor. E que no domingo, Senhor, o Senhor nos ajude para que nós possamos avançar nesse momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.